últimos meses, em função das muitas operações de combate à corrupção sendo realizadas em todo o país, tem-se ouvido com frequência os termos prisão preventiva e prisão temporária. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que elas significam. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos entender quais são as diferenças entre os diversos tipos de prisão existentes no Brasil. Para isso, eu converso agora ao vivo com o advogado especialista em direito penal, Valdir Caldas. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui falando com essa enorme audiência Estado inteiro. Inicialmente, vamos conceituar essas duas prisões aí, que são as mais faladas. Prisão temporária, é por quanto tempo ela pode ser renovada ou não? Em que casos ela é aplicável pelo Poder Judiciário? Pois é, a prisão é uma excepcionalidade, né? É bom que o ouvinte tenha esta clareza. A regra é que o réu responda ao processo em liberdade. Entretanto, situações existem em que, e a lei as prevê expressamente, que a necessidade da prisão é impositiva, para que se garanta a investigação criminal, para que se garanta a possibilidade de se produzir as provas necessárias e ainda para que se garanta a integridade de testemunhas, enfim, às vezes é imprescindível que se decrete a prisão. Então, nós temos aí algumas modalidades de prisão no nosso ordenamento jurídico, né? A primeira delas é a prisão em flagrante, né? Aquela que é feita quando o conduzido, vamos dizer assim, está cometendo o crime ou então ele é surpreendido logo após o cometimento da infração penal com os objetos, com os utensílios, com os bens da vítima, ou logo após a prática do delito, inicia-se uma perseguição, né, para sua captura, enfim. Quer dizer, nesse caso, nós temos a prisão preventiva. Hoje, pelo nosso ordenamento, essa prisão preventiva ela é realizada e, em razão das audiências de custódia, deverá o conduzido ser apresentado ao magistrado. A gente tem um prazo aí de até 24 horas, isso varia, às vezes vai para 48 horas, conduzido para a presença do juiz, onde o juiz, juntamente com o promotor de justiça e um defensor público ou advogado constituído pelo conduzido, deliberará sobre a real necessidade de convolução daquela prisão ou transformação daquela prisão em uma prisão preventiva, ou se dá ao conduzido a oportunidade de responder ao processo em liberdade, aplicando algumas das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Isso tem tido um efeito muito positivo no nosso sistema prisional, porque tem reduzido consideravelmente a quantidade de pessoas presas. E nós sabemos que a superlotação é um dos cânceres, vamos dizer assim, do sistema prisional, e esse sistema prisional, nessa condição, obviamente, traz consequências terríveis, gravíssimas para o meio social, porque aí a violência ela é reimplementada, né? Em razão da reincidência e de reingresso daqueles que entram no sistema e quando saem voltam a delinquir, porque não encontram no sistema as condições adequadas e tal para poder efetivamente se ressocializarem. Então, esta é a prisão preventiva que pode vir a se transformar numa prisão, a prisão em flagrante, que pode vir a se transformar numa prisão preventiva. A prisão temporária, que era no início da investigação, a autoridade policial recebe a informação da ocorrência de um determinado delito, tem que iniciar as investigações e sente a necessidade, às vezes, de trazer algumas pessoas que têm com suspeitas fundadas da autoria e participação no delito. Então, traz essas pessoas, obviamente, através de uma representação para o juiz, que autoriza que essa pessoa seja recolhida e tal, por um prazo que varia, que dentre que são em duas categorias, 5 dias e 30 dias. 5 dias para os crimes comuns e 30 dias para os crimes hediondos a eles semelhados, podendo ser renovados por igual período. Às vezes o Poder Judiciário, e isso em virtude de crimes que têm grande repercussão social, o Poder Judiciário ele é pressionado, cobrado pela sociedade por um sentimento de justiça que alguém que cometeu um crime ou uma infração esteja recluso. O senhor fala em outras formas de sanções para quem cometeu essa irregularidade ou crime. Quais são elas, mas sem que não fique aquela sensação na sociedade de impunidade? Há no sentimento comum da população
a ideia de que a prisão é um lenitivo para todas as dores, para todos os males. Não é verdade, né? A ideia que se tem a cometer um delito, sim, tem conhecimento já do suspeito da autoria daquele delito, sim, recolhe esse cidadão, prende esse cidadão. Por quê? E a sociedade parece se sente mais tranquila, mais segura quando isso acontece. É um ledo engano, né? É uma medida paliativa. E é uma medida paliativa, e como paliativa, posteriormente, nós teremos as consequências disso. Aquele cidadão que foi recolhido no sistema, né, naquele momento, e que de repente não tinha periculosidade extremada, que justificasse inclusive aquela medida, vai conviver com pessoas periculosas e de toda a ordem lá no interior dos cárceres. E essa convivência é predatória. Além de, em lugares em que essas facções têm assim uma presença muito forte, serem cooptados pelo próprio crime para, quando saírem, praticarem crimes, ou então até cooptam não apenas quem está no sistema, como parentes destes, amigos destes que estão fora, né, ameaçando e tal aqueles que estão na mão lá dentro do cárcere. Então, quer dizer, a prisão, ela é somente recomendada naqueles casos extremos que a lei regula muito bem. Basta que se siga a lei, os requisitos legais, os pressupostos legais para decreto dessas prisões, que a sociedade estaria resguardada. O magistrado efetivamente tem, de 2011 para cá, uma nova lei que lhe disponibilizou outras alternativas à prisão. Nós chamamos de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que são tão ou mais eficazes do que a prisão. Vou imaginar, o cidadão tem um problema qualquer no final de semana, aí acaba brigando em casa, dá um empurrão na mulher e tal, mas é um cidadão de bem. É um trabalhador, tomou lá a sua cachaça a mais no sábado e chegou em casa alterado por alguma razão e praticou aquele delito. Agora, aquilo ali é um fato isolado na sua vida. Quer dizer, ao invés de trancafiá-lo, é muito mais eficaz e o magistrado e o juiz têm disponível para aplicação imediata essas outras alternativas. É interessante, por exemplo, que ele aplique aí a proibição da frequência de bares e lanchonetes similares durante a semana e nos finais de semana. Se a situação for muito grave, que eu afasto preventivamente do lar, aquelas medidas protetivas por 30 dias e tal, enfim, não apenas do convívio com os filhos, mas também com a esposa agredida. Enfim, se é um agente público, por exemplo, que o afaste das suas funções para que, né, aí sim, afasta o risco de ele voltar a cometer aquele delito e tal, colocar em risco o meio social. Enfim, nós temos aí uma série de medidas alternativas, de medidas cautelares diversas da prisão preventiva que podem ser aplicadas e dar um resultado até melhor, até mais eficaz do que a prisão propriamente dita. E nesses casos de corrupção, por exemplo, seria a prisão o remédio jurídico mais recomendável ou não? Pois é, eu penso que nós temos que refletir. Nós temos que refletir. Cada criminoso ele tem um determinado perfil. Por exemplo, você não pode tratar o traficante da mesma forma que se trata um homicida, uma hipótese. São perfis muito diferentes. O traficante, por exemplo, tem aquele perfil de ter a vida boa que a gente tem, ou tem essa condição, trabalhando arduamente aí, de sol a sol, para poder obter aquela condição, e ele quer ter aquela mesma condição sem trabalhar e muito mais rápido, inclusive, do que nós, que passamos aí uma vida inteira para conquistar alguma coisinha. Então, o perfil dele é este. Você não pode. Qual que é a pena mais eficaz para essa pessoa? A pena corporal resolve o problema? Por exemplo, a prisão? Na minha concepção, não. O móvel dele é o patrimônio, é o dinheiro. Se você vai efetivamente afetá-lo, se mexer nisto que é o mais valioso para ele, que é o patrimônio, vai confisca os seus bens, aplica penas de multa que ou faz retornar para os cofres públicos aquilo que surrupiou, percebe? Aí muito mais eficaz, porque uma pena corporal, lá de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele tira aquilo com o pé das costas, meu. Aí ele pensa assim, fico aqui 5 anos, saio daqui, vou gastar essa grana toda lá fora depois. Então, vamos pensar na eficiência, qual é a pena mais aplicada em razão do perfil do criminoso, diferentemente, por exemplo, do homicida. Né? A não ser que não tenha essa motivação em regra, essa motivação pecuniária. Aí a pena corporal será necessária e tal para poder aí sim atingir, né, aquilo que motiva ou motiva na prática do delito. Quer dizer, então,
Cada caso é um caso. Nós queremos tranquilizar a população que nós temos juízes extremamente qualificados, promotores de justiça extremamente qualificados e zelosos. Às vezes nós, advogados, até entendemos que até exageradamente, né, zelosos. É natural isso, nessa dialética aí, né, dos operadores do direito, e que o meio social está protegido. Então, quando vejo notícias, por exemplo, a polícia prende, o juiz solta, como se o juiz fosse um irresponsável, um moleque que tivesse, né, contra os interesses sociais, os interesses públicos, tendo uma atitude daquela insana. Não é verdade. Os nossos magistrados são extremamente criteriosos, rigorosos e sempre agem, nesses casos, ouvindo o Ministério Público antes daquela decisão, estabelecendo o contraditório. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade.